Evitando as armadilhas. Olá, querida. Meu nome é Ana Carolina. Hoje é dia 6 de maio de 2023, sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Hoje nós estaremos meditando no livro de Provérbios, capítulo 6, com o devocional do mês de maio, Mulher Virtuosa. E tão importante quanto você ficar até o final desse vídeo para nós orarmos juntas, é você deixar um like, tá bom? Quando você entende o propósito, de deixar um like no vídeo, não só nesse vídeo, em qualquer vídeo que você assistir, você começa a fazer isso como uma oferta de gratidão ao Senhor. Quando você aperta, o like, você está recomendando esse vídeo a uma outra pessoa. Você está dizendo, eu sou grata por ter sido alcançada por esse vídeo e eu gostaria que outra pessoa também recebesse essa mensagem no dia de hoje, tá bom? Entenda uma coisa, sempre vão existir pessoas que estão precisando dessa palavra. Eu não posso enviar para todas, mas juntos nós podemos ser esses agentes de compartilhar direcionamento, refrigério e direção de Deus para a vida daqueles que estão necessitados, tá bom? O capítulo 6 do livro de Provérbios, o nosso título que nós vamos utilizar aqui é Evitando as Armadilhas, tá? Cada Bíblia tem um título. Nós estamos lendo a Bíblia Thomas Nelson, versão NVI, tá? Ela é uma Bíblia com espaço para anotação, com capa de couro. Tá aqui na descrição do vídeo o link dessa Bíblia, se você quiser receber na sua casa. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, a leitura também do capítulo, do livro inteiro de Provérbios, está aqui na playlist. Tem uma playlist aqui com toda a leitura do livro de Provérbios. Se você quiser ouvir, você pode acessar, vai aparecer aqui em cima. E você pode acessar essa playlist e ouvir. Eu não vou ler o capítulo inteiro agora e nós vamos comentar apenas uma parte, porque o capítulo, senão fica muito longo. Então vamos lá. Evitando as armadilhas. Esse capítulo, ele vem trazendo instruções para que a gente evite armadilhas que nos afastem do Senhor. E do versículo 6 ao versículo 11, ele vem falando sobre a preguiça. E por que eu quis falar um pouquinho sobre essa parte? Eu acredito que foi o próprio Deus, que ministrou ao meu coração. Porque a gente está fazendo esse devocional para mulher virtuosa, Muitas são mamães, muitas trabalham fora, tem uma vida de trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de marido. São muitas tarefas, que a gente tem que fazer ao longo do nosso dia. E muitas vezes nós somos acometidas pela preguiça, ou por um cansaço extremo que nos leva a deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. Olha só, a formiga, ela é citada aqui nesse livro de Provérbios, tá? A formiga mesmo. Então, ele diz assim, observe a formiga. Ele começa assim, o versículo 6. E o que está dizendo aqui? Que a formiga, ela é um animal trabalhador, Ela não tem chefe, ela não tem comandante, ela não tem um patrão direcionando ela ali no que ela deve fazer, mas ela nunca para de buscar o seu alimento. Por quê? Porque ela sabe que no inverno ela poderá não trabalhar. E aí o que ela faz? Ela faz as suas reservas. Ela trabalha de modo planejado e incansável, E aí o que a gente pode aprender aqui? Planejamento. Planejamento é uma palavra que vai nos ajudar a organizar o nosso dia, as nossas tarefas e ainda encontrar um tempo de descanso necessário, fundamental, para que uma mulher virtuosa se refaça das suas atividades, tá? A Bíblia não condena o descanso,
Deus que me perdoe. Pelo contrário, Deus até instituiu o sábado como descanso. O que ela condena é você estar descansando no momento em que você deveria ter um monte de coisa para fazer. A casa tá de perna pro ar, a pia tá cheia de louça, o tanque tá cheio de roupa suja e você tá deitada dormindo, ou você está deitada assistindo Netflix, você tá lá como se nada tivesse acontecendo, não quero saber. Virei as costas e seja o que Deus quiser, né? Não é assim que Deus gostaria que a gente se comportasse. Ele quer que a gente cumpra com as nossas tarefas, com as nossas obrigações e que no momento adequado a gente venha ter o nosso tempo de descanso. Porque o preguiçoso, ele costuma dar desculpas para tudo, né? O ciclo da vida de quem é preguiçoso, ele vai além de dormir, cruzar os braços em repouso. Ele vai um pouco além, ou seja, ele dorme e ele cruza os braços, ou seja, isso que a gente falou, ele fecha os olhos, né, para aquilo que está ao redor dele. E assim como tudo na nossa vida, a preguiça, ela tem resultados, tá? Ela tem consequência. Não pense que você vai ser uma pessoa preguiçosa e que você não vai colher os frutos dessa preguiça, né? E o primeiro deles é a pobreza, tá? No versículo 11 diz assim: a sua pobreza o surpreenderá. O preguiçoso, ele vive a pobreza. E o segundo é a necessidade. Tá dizendo assim, ó, e a sua necessidade lhe sobrevirá. Ou seja, você terá necessidade, você terá falta, você terá escassez e a pobreza virá sobre a sua vida, né? Tá repreendido em nome de Jesus, né? Eu profetizo agora um tempo de abundância, de prosperidade, de derramar do Senhor sem medidas, céus abertos, portas abertas, amém? Porém, não adianta nada eu estar aqui profetizando, liberando palavras sobre a sua vida e você tá vivendo o ciclo da preguiça, tá? De braços cruzados, olhando as coisas ao seu redor, tá bom? A formiga, ela não passa fome no inverno porque ela trabalhou muito nas outras estações. O homem que trabalhou e usou o seu dinheiro com sabedoria, nos dias de crise ele terá para sobreviver. Já o preguiçoso passará necessidade, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu marido, né? A usar o dinheiro com sabedoria. Ele nunca, em nenhum momento da nossa vida, desde que nós estamos juntos, a gente vai fazer 12 anos esse ano de relacionamento, nunca, em nenhum momento, ele ficou sem reserva. Não teve um momento da nossa vida que eu olhei para a nossa vida, para a situação, né? Até na pandemia, quando a gente ficou sem trabalho, de olhar para ele e falar assim, não temos reserva. Nunca isso aconteceu. Muitas vezes ele nos privou de passeios, de situações que a gente poderia viver e, né, desfrutar até de momentos de lazer. Porém, na nossa necessidade, quando o financeiro realmente poderia faltar, que nunca faltou, e a gente sempre teve reserva. Então, essa palavra aqui, o homem que trabalhou e usou o seu dinheiro com sabedoria nos dias de crise, terá para sobreviver. Não é que nós não devemos descansar, é não descansar nas ocasiões em que deveríamos estar trabalhando. Foi aquilo que eu falei, né? A gente está de braços cruzados e a gente deveria estar trabalhando e a gente simplesmente resolveu descansar. Óbvio que sempre há exceções. Sempre haverá exceções. Você teve um problema, você foi na rua, você chegou cansada, exausta. Meu Deus, vou sentar aqui 5 minutinhos, vou me refazer, vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu levanto e vou começar de novo. Isso é uma exceção, não é da exceção que nós estamos falando, tá bom? Se a preguiça nos afastar das nossas responsabilidades, a pobreza vai nos afastar do legítimo descanso que deveríamos desfrutar. Na verdade, queridos, uma pessoa que está na pobreza, né, passando por escassez, por necessidade, ela jamais conseguirá desfrutar do descanso. Amém? No capítulo 16 ao 19, ele vem falando sobre pecados que Deus abomina.
né? E eu queria que você se atentasse para essa lista, sondasse o seu coração em relação a cada um desses pontos e observasse qual desses pontos você pode eliminar da sua vida. Esse eu faço questão de ler, preste atenção. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perverso, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Né? E o interessante observar nessa lista é que vários itens existem nessa lista, né? Porém, a maior parte são pecados de atitude e pecados da língua. Mulher virtuosa, presta atenção numa coisa. A virtude de uma mulher começa pelo falar. Começa pelo falar. Você já observou que muitas vezes numa roda de amigos, né? E, enfim, na sua igreja, no seu trabalho, existem pessoas que quando começam a falar, todo mundo para ouvir. Observe isso na sua roda de amigos. A pessoa, quando ela começa a falar, todo mundo para ouvir. Agora, tem pessoas que começam a falar e a pessoa não consegue nem concluir uma frase. As pessoas não deixam ela concluir, interrompem ela em todo o tempo, né? Não param para dar atenção, para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa, quando ela fala demais, quando ela faz mau uso da língua, da fala, né, de um dom que Deus deu a nós, do falar, do se expressar, de se comunicar. A pessoa, quando ela fala demais, ela começa a perder a credibilidade. Ela começa a perder a credibilidade porque normalmente quem fala demais cai em contradição. Quem fala demais fala o que não deve. Quem fala demais fala na hora errada, fala fora de hora. Agora a mulher sábia, que tem um bom uso da língua, quando ela vai falar, todo mundo para ouvir, porque as pessoas sabem, pérolas preciosas vão sair da boca dessa mulher. E que você seja essa mulher virtuosa e que em nome de Jesus o Senhor te ajude, cuide, te oriente, te dê sabedoria dessa virtude de ser uma mulher que ao falar bênçãos sem medida, pérolas de grande valor saiam da sua boca. Amém? Agora nós vamos orar. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, deixe essa palavra, né, ouvindo enquanto você está fazendo suas atividades, mas coloque o seu pensamento, né? Ligue o seu pensamento com o Senhor e que o próprio Espírito Santo traga ao seu coração, traga à sua mente, né, aquilo que você precisa realmente organizar na sua vida para que você expresse virtudes de uma mulher virtuosa. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha oração com a oração da minha irmã, dessa mulher, dessa pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Pai, eu apresento a vida dela diante do Senhor. Pai, apresento ao Senhor as necessidades e as dificuldades que essa mulher tem encontrado para se tornar a mulher virtuosa que o Senhor sonhou para a vida dela. Pai, ensina essa mulher a se planejar, a fazer um planejamento da vida, das tarefas, das atividades que ela precisa executar na sua vida ao longo do seu dia, para que essa mulher não coma do pão da preguiça, para que a pobreza, a escassez não sobrevenha sobre a vida da tua filha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixe a tua filha fechar os olhos para aquilo que ela tem que fazer, para aquilo que é responsabilidade dela, aquilo que o Senhor colocou na mão dela. Pai, a tua palavra diz que tudo aquilo que vier à nossa mão, que a gente faça com excelência, com bom grado, com alegria, e que não a gente cruze os braços e finja que não tem nada pra gente fazer, que a gente tá aqui curtindo a vida como se não houvesse amanhã e deixando de cumprir as responsabilidades que o Senhor tem
colocado sobre a nossa vida, que a gente cuide com zelo, com carinho, com respeito daquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida hoje. Pai, nos ensina, nos dá sabedoria para administrar os recursos que nós temos, sendo ele poucos ou sendo muito, em nome de Jesus, Pai, que nós usemos os nossos recursos com sabedoria, priorizando aquilo que é prioridade para o Senhor, cuidando daquilo que é importante primeiro para o Senhor e depois, Pai, nós olharmos para as outras necessidades. Os recursos que o Senhor nos dá é para ser administrado conforme a tua vontade, a tua direção, e que nós sejamos mulheres que escutem a tua voz, nos direcionando a cuidar dos recursos que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a usar a nossa língua como canal de bênção, né? Coisa boa é poder falar, se comunicar, conversar, se expressar, e que a gente use o dom que o Senhor nos deu, essa dádiva preciosa que é poder falar com bom uso, né? Porque a fofoca, ela é um mau uso da palavra, ela é um mau uso da língua, e nós somos mulheres virtuosas e nós queremos ser canal de bênção no lugar que o Senhor nos colocar, representantes do Espírito Santo, mulheres que andam em sabedoria, que refletem a luz de Jesus, que falam com graça, com suavidade, com tranquilidade, com virtude, Senhor, e que nós possamos aprender do Senhor a como nos comportar no meio de outras pessoas. Pai, nós recebemos o toque da Tua graça que nos capacita a trilhar essa jornada de sabedoria que o Senhor preparou para nós. Que essas verdades sejam estabelecidas na nossa vida, que a nossa consciência seja alcançada por essas revelações. Amém? Agora nós vamos entregar ao Senhor a nossa confissão de fé. Você vai declarar essa verdade sobre a sua vida escrevendo nos comentários e você vai repetir essa afirmação ao longo do seu dia, tá bom? Você vai escrever assim: eu tenho sabedoria para evitar as armadilhas do dia a dia. Medite nessa verdade durante o seu dia e permita que essa palavra faça morada no seu coração. Se essa palavra te abençoou, falou a sua vida de alguma forma, eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas e seja um agente de multiplicação, levando essa direção também para a vida de outras mulheres, tá bom? E se você ficou aqui até agora e tem um pedido de oração, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido, que todos os dias eu estarei orando por você. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, que Deus te abençoe e abençoe a sua casa, a sua família poderosamente, e que as verdades dessa mensagem sejam estabelecidas na sua mente e no seu coração, anulando toda palavra contrária do inimigo para te desviar dos propósitos de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.